Ok, gente, boa noite. Então, mais uma vez nós estamos aqui, né? E conversando aí com a Júlia. Então, todos nós estamos ansiosos também, Júlia, e todos vocês que estão aqui participando, para estarmos nas aulas presenciais, né? É bem melhor mesmo, muito melhor para nós, para todos nós. E a gente está com saudade também. Bom, essas aulas, elas estão acabando agora, né? Nós temos somente mais uma aula, terça-feira que vem, e a partir de quarta-feira vocês terão as provas, né? Então, a prova começa na próxima quarta-feira, dia 23, e a nossa prova está marcada para o dia 30, tá ok? Então, o calendário já deve estar sendo disponibilizado, se não já tiver sido. O professor Marcelo deve passar para a professora, para a Emirene. Então, a nossa data é no dia 30, tá bom? Então, marquem aí. A nossa prova vai ter 10 questões, tá? Boa noite, Emirene, está chegando aí agora. Eu comecei agora e já estou falando, vou falar, repetir novamente, porque você é a representante da turma. Então, nossas provas, nós temos só mais a próxima aula, de aula, aqui online, e hoje nós vamos falar sobre o conceito de direito, logicamente, dando uma abordagem filosófica de vários filósofos, né? Mas nossa prova, e não vai dar tempo de terminar hoje. E as provas começarão no dia 23, se eu não me engano, na quarta-feira que vem. Então, as provas serão na segunda, a primeira semana serão as provas de segunda, quarta e sexta, e as provas de terça e quinta serão na outra semana. Então, na nossa prova, será no dia 30 do 6, tá? A matéria da nossa prova é Hannah Arendt, tá? Hannah Arendt, do qual nós tivemos duas aulas depois da prova de primeira VA, de vocês. Então, nós estudamos o conceito dela de banalidade do mal, e depois nós trabalhamos a origem do totalitarismo. Os links às aulas, os slides, os resumos das aulas, o material das aulas, estão todos postados na sala de aula, ok? Também nós falamos na aula passada com vocês sobre a teoria tridimensional do direito, de Miguel Reale. Também está gravado lá e disponibilizado material, slides, a nossa aula também, tá? Nossa aula demorou um pouquinho a ser disponibilizada. Na verdade, nós fizemos 2 momentos de aula, e eu postei o primeiro momento de aula, mas eu esqueci de liberar o segundo momento de aula, mas já está tudo lá no Google Sala de Aula, ok? Então, vocês deem uma olhadinha lá. E como eu tinha prometido para vocês, na sala de aula, vocês deverão entrar lá. Também a aula nossa, o slide que nós vamos utilizar está disponibilizado, né? Deixa eu até arrumar ele aqui. Ele está disponibilizado lá. Está lá todo o material, ok? O resumo de hoje também da aula está lá, e eu coloquei uma atividade. Prestem atenção, principalmente a Irene que está aí. Para fazer um favor para mim, te avisar a turma. Então, eu coloquei uma atividade lá. Essa atividade, ela contém 10 perguntinhas e respostas sobre a matéria que nós demos. São perguntas pequenininhas e respostas também pequenas. No material que vocês vão acompanhar na aula de hoje, principalmente nos slides, vocês responderão
70% das perguntas, tá? Que estão lá. Esse material, o material todo disponibilizado também ajuda vocês a fazerem o trabalho. Esse trabalho, como eu prometido também para vocês, ele é de 3 pessoas, tá? Vocês podem fazer ele de 3 pessoas e me enviarem, colocando o nome de todas as pessoas do grupo, tá? E eu vou pedir para vocês me enviarem pelo meu e-mail. Por quê? Porque vocês me enviando no meu e-mail fica mais fácil, porque as atividades lá no sala de aula, se fizerem de grupos, só vai ficar para aquele que me enviar. Então, as outras pessoas, fica mais difícil da gente pegar e controlar isso lá no Google Sala de Aula. Então, estou pedindo para vocês me enviarem até o dia 30. Até o dia 30, tá? Vocês podem me enviar. No dia da nossa prova, sem mais nem menos, tá? Porque já no dia 1º a gente já tem que estar com nota postada. Vejam bem, nós vamos adentrar uma semana no mês de julho, tá? Ok? Não, Camila. Eu coloquei aí para vocês fazerem de grupo, para ficar mais fácil para alguns, mas não precisa ser de grupos. Se você, por exemplo, quiser fazer sozinha, pode fazer sem problema algum e pode me enviar, porque algumas pessoas, foi até bom você falar nisso, porque algumas pessoas fazem por disciplinas, né? Então, praticamente não tem nem amizade com alguns de vocês, não conhece pouca gente na turma, na sala, né? E então tem essas dificuldades. Então, pode fazer sozinho, pode me enviar, sem problema algum, tá bom? Todos vocês podem fazer, então, e me enviar. Se você fizer, quem fizer sozinha, pode. A Júlia, a Camila, se quiser, pode enviar também pelo Google Sala de Aula, se fizer sozinha. Ou até mesmo se quiser fazer pelo grupo, só que aí cada um vai ter que enviar, porque senão é difícil de detectar isso lá, né? Tá bom? Ah, gente, vamos falar hoje sobre nossa aula de hoje, tá? A nossa aula, nós vamos trabalhar ela hoje e na próxima aula, tá? E nós vamos trabalhar o conceito de direito. Vou compartilhar a tela com vocês. Vocês estão vendo isso aí? O que é direitos? Confirme para mim, por favor. Sim, né? Tá, beleza. Ainda tá vendo, né, Camila? Esse material, o que é direito? Tá ótimo. Nasceu o que aconteceu. E agora? Ok, então tá beleza. Então vamos lá. Esse slide aqui, gente, ele fala sobre o que é direito, tá? Nós temos aí 18 definições que nós separamos para vocês sobre diversos filósofos sobre o que é direito. Por que que nós estamos discutindo isso aqui agora e por que que é que nós vamos dar
discutir esse conceito a partir da filosofia. Bem, o conceito de direito, ele é muito amplo, ele é muito diversificado. Muitas pessoas, eles têm determinadas concepções sobre o direito, e essas concepções sobre o direito, elas dependem muito do contexto político, do contexto social, do contexto econômico e do contexto histórico de cada momento, de cada época, tá? Então, alguns desses filósofos, dos quais nós estaremos retratando com vocês, esse conceito aqui, esses conceitos são os conceitos mais importantes de determinados momentos históricos. E esses conceitos foram trabalhados naquele período e influenciaram povos, influenciaram gerações. Então, este conceito, ele chega hoje, nos nossos dias, na Idade Moderna, na Idade Contemporânea, com vários elementos e com várias características de várias épocas, de várias, no contorno ideológico de daquilo que cada pessoa ou filósofo pensava sobre o que era direito em determinada época, em determinado momento histórico, né? Bom, antes da gente começar a falar especificamente sobre cada conceito desse, eu gostaria de traçar, fazer uma rápida evoluçãozinha histórica sobre este conceito, para que a gente possa entender. E aí a gente vai começar tratando deste conceito a partir da própria etimologia da palavra direito. Inicialmente, gostaria de dizer para vocês que direito, ele tem uma conotação de retidão, de equilíbrio. Inclusive, vocês podem observar aí na deusa da justiça, que tem os olhos vendados, que está com a espada na mão, e mais tarde nós vamos falar um pouquinho a respeito deste símbolo, mas vocês estão vendo aí, na mão da deusa da justiça, uma balança, e esta balança aí, ela simboliza justamente o equilíbrio, a igualdade, né? Então, essa é uma primeira ideia sobre o simbolismo do direito, que é a ideia de retidão e a ideia de equilíbrio, tá? Isso é facilmente observado também a partir da própria etimologia da palavra direito. Direito significa de quê? Aquilo que é reto, aquilo que é reto, aquilo que é certo, aquilo que é bom, tá ok? Então, essa é a primeira ideia, a primeira conotação que nós temos a respeito disso daí. Então, essa palavra, ela significava os limites, ela era muito utilizada entre os romanos, e ela significava os direitos, os limites dos direitos das terras de um homem. O que quer dizer isso? Que o direito estava relacionado com limite, estava relacionado com territorialidade, com validade dentro de uma determinada área, tá bom? Também, a palavra direito era muito utilizado nas sociedades primitivas, tá? Porque nas sociedades primitivas, elas eram fundamentadas na ideia do parentesco, principalmente na ideia do contexto familiar, onde a família
ela estava sujeito a uma autoridade moral. Essa autoridade moral poderia ser do pai ou da mãe, tá? Mas que tinha uma autoridade e essa autoridade era respeitada, essa autoridade era aquilo que essa autoridade falava, ela tinha que ser, as pessoas tinham que praticar e tinham que ouvir. Então, esse era o direito, aquilo que era pronunciado pelo chefe da família. Então, tem essa conotação também, tá? Isso é importante porque dentro das comunidades, essas comunidades tinham uma forte relação de parentesco e todos os parentes viviam sobre uma unidade. Essa unidade ela não era muito clara no sentido de haver uma interdisciplinaridade, haver uma mistura muito grande entre religião, moral, vida cotidiana e o próprio direito, mas era uma relação de convivência, e o direito era aquilo que era praticado, que era considerado aceito dentro desta comunidade. Todos aqueles, então, um princípio de um parentesco é que vai organizar a ideia do direito, conjunto de direitos. Pois bem, todos aqueles que viviam fora deste conjunto de parentesco, do conjunto familiar, era considerada uma figura esdrúxula, uma figura que não era muito, uma figura que não era muito bem vista dentro da sociedade, pois muitas vezes o que era de fora, ele não cumpria o direito estabelecido dentro do convívio familiar, né? Também, no mundo antigo, o conceito de direito, a partir do próprio convívio familiar, ele vai ganhar uma conotação de que direito é aquilo que é certo, direito é aquilo que você tem que fazer, é aquilo que garante a unidade da família, que garante a unidade da sociedade. Então, o direito, ela vai ganhando esta visão de maniqueísta do que aquilo que é certo, do que é errado, né? Do que é lícito e daquilo que é ilícito. Então, lícito é tudo aquilo que mantém a ordem, que mantém a estrutura e o convívio dentro da sociedade, que mantém a comunidade, que mantém a comunhão entre as pessoas, tá? Outra coisa muito importante de se observar do que era direito, principalmente no início da vida social dos homens, é que o direito era uma ordem querida, uma ordem estabelecida por um Deus, tá? Por uma divindade. É por isso que durante muito tempo o direito é influenciado pelas religiões, tá? O direito é visto como algo que é sagrado, é visto como algo que é imprescindível e que regula a vida social das pessoas, dos homens, e é visto como algo que é bom, porque foi Deus que criou, foi Deus que diz a lei para as pessoas, tá? Outra coisa que a gente tem que levar em consideração é que era muito difícil a gente separar da prática cotidiana das pessoas e da comunidade o que é direito, tá? O direito era um conjunto moral, era muitas vezes um conjunto de práticas morais estabelecidas pela própria sociedade. Não era um conjunto de leis positivadas escritas, isso só veio muito tempo depois, né? Só veio com o desenvolvimento da própria sociedade.
Então, o princípio é, do parentesco, o princípio da vida social e religiosa é que no início garante o que venha a ser direito, né? Outra coisa importante da gente também falar é que na antiguidade clássica, né, no surgimento das principais sociedades no mundo antigo, tá? O direito era, então, um fenômeno, tá? Era um fenômeno de ordem sagrada, era um fenômeno de ordem religiosa, tá? Certo? Mas era também um exercício de prática ética, tá? Era um exercício de princípios étnicos morais que dava um norte para a vida das pessoas, tá? Esses princípios étnicos morais, eles estavam muito relacionados com vários valores, né? Muitos valores praticados pelas sociedades antigas, e desses valores chegam muito, está muito relacionado àquilo que nós pensamos hoje, sociedade. Valores que passam a ser vistos como algo que era essencial e que é importante dentro da vida da sociedade. Por exemplo, a prudência, a virtude moral do sujeito, do equilíbrio, do bom senso, tá? A ponderação nos atos de julgamento, a ponderação no trato com as pessoas, tudo isso aí são princípios e valores que passam a ser praticados dentro das sociedades, e isso vai chegando nos nossos dias, né? Bom, lá na Roma antiga, né, na época dos primeiros jurisconsultos, vamos dizer assim, dos primeiros juristas, o direito vai ganhando, vai tomando uma outra dimensão. O direito passa a ser um quadro regulativo geral, vamos dizer assim. O direito passa a ser uma instituição que vai regular a vida social e política da sociedade, tá? Vai ser agora, a religião começa a perder um pouco a sua influência, ou vai ficando muito mais dentro da esfera privada, e dentro da esfera pública, o direito vai tendo uma importância muito grande e muito maior, e vai influenciando vai influenciando muito na formação da sociedade romana. Então, o direito romano, ele acaba sendo um direito que vai influenciar e muito o direito do mundo ocidental, tá? Por quê? Porque ele vai criando uma ordem estabelecida, ele vai ganhando o direito vai ganhando uma conotação coercitiva, e também o direito faz com que surja vários profissionais dentro da área específica do direito, como os juízes e como os advogados, para trabalhar na aplicação do próprio direito, e também vai criando as primeiras teorias, tá, gente? Aí vai criando as primeiras teorias jurídicas a respeito do que é o direito, do que é a justiça, vai começar a trabalhar alguns temas importantes e pertinentes dentro do direito, como igualdade, liberdade e etc. E também o direito, ele passa a ser escrito, tá? Então, nós vamos ter aí, vocês já devem ter estudado com outro professor em História do Direito, surgem aí
as leis das 12 tábuas, depois vai vir o Código de Justiniano, e aí as leis passam a ser escritas, tá? Pois bem, e aqui, nós já falamos com vocês, né? Vamos falar um pouquinho de alguns desses conceitos. Então, nós temos aí um conceito de direito que está sempre vinculado às ideias filosóficas e políticas, tá? Nós já falamos muito aí a respeito das influências políticas desse direito. Hoje, nos nossos dias, nós temos um direito como uma ordem coercitiva dentro da sociedade, né? E, então, nós temos que perceber isso dentro da sociedade, ok? Então, nós vamos apresentar aí 18 definições do direito para vocês aí, de vários filósofos. Então, nós temos que apresentar de maneira rápida para a gente fazer isso nessas duas próximas aulas. É muito importante para vocês prestarem atenção em alguns desses conceitos, né? Bom, o primeiro desses conceitos, que nós já trabalhamos, inclusive, dentro da nossa sala de aula, é o Platão. Platão foi discípulo de Sócrates, viveu em 427 a.C. e morreu em 348 a.C., né? Além de filósofo, ele era um matemático. Opa, tá? E Platão, ele trabalha um conceito muito interessante que vai ser retomado por Aristóteles, tá? E ele vai dizer que direito é dar a cada um aquilo que corresponde à sua natureza e à sua função na sociedade. Ou seja, direito, tá? Direito é preservação da propriedade. Direito é o cuidado do patrimônio do outro, e direito é aquilo que justifica a presença e a atuação do indivíduo dentro da sociedade. Os gregos tinham uma visão coletivista, não individual, da sociedade. A sociedade só se poderia dar bem se funcionassem de maneira coletiva, tá? E, então, todos tinham um papel a desempenhar dentro dessa sociedade, e essa sociedade deveria funcionar de maneira harmônica, cada um exercendo e respeitando a sua própria função, né? Esse direito deveria ser garantido pela polis, pelo Estado, tá? Esse direito deveria ser estruturado aí era estruturado em três grupos distintos ou categorias mais específicas, né? Que eram estruturadas no povo, nos militares e nos filósofos. Os povos são os trabalhadores, presentes, que eram pessoas, era a grande maioria das pessoas, né? Eles estavam na base da sociedade grega, como aqueles com uma maior categoria presente dentro da sociedade, tá? Na Grécia, para vocês terem uma noção, neste período aí, na época do apogeu dos socráticos, a Grécia deveria ter por volta de 500 mil pessoas. A região de Atenas deveria ter mais ou menos umas 500 mil pessoas. Somente mais ou menos 10% desse pessoal eram considerados pessoas gregas, com cidadãos de fato, né? O restante do pessoal era o povo, praticamente, tá? Nós tínhamos aí os militares, que eram os grupos que eram responsáveis por manter a ordem,
eles eram considerados, eles eram os guerreiros, né, corajosos, era uma camada mais intermediária, e os filósofos, que eram os dirigentes, que eram aqueles que estavam no topo, e que eles eram responsáveis por governar toda essa sociedade, tá? Bom, mas a ideia de Platão, a primeira ideia dele é que direito é dar a cada um aquilo que corresponde à sua natureza e sua função. Veja, lá no trabalho de vocês que eu pedi, eu estou pedindo um conceito de pelo menos cinco filósofos. Esse poderia ser um conceito, por exemplo, e aí vocês discorrem sobre o que vem a ser isso para Platão, o direito para Platão. O outro conceito muito pertinente, que também já trabalhamos com vocês, é Aristóteles, né? Que também era filósofo grego, viveu de 384, ele era a 322 antes de Cristo, tá? Ele era aluno de Platão. Aristóteles, ele tem uma preocupação de buscar o objeto de estudo do direito. Para ele, o grande objeto de estudo do direito não era a lei, mas a justiça, né? A busca da justiça. E o Estado era importante, ele tinha importância fundamental para a realização dessa justiça. Então, ele fala: o direito é justo quando protege os interesses gerais da sociedade. Veja, nessa primeira parte, a ideia está ligada com a ideia de coletividade. Não tem nada de individualismo ainda, é coletivo, tá? Seguindo a mesma ideia de Platão, tá? Mas ele avança um pouquinho mais sobre esta ideia de direito. Então, ele fala: o direito é justo quando protege os interesses gerais da sociedade, e, em particular, quando trata de maneira igual aqueles que se encontram em condição igual. Então, ele está trabalhando a ideia de igualdade. O direito, ele tem que alcançar um meio termo, ele tem que ser um meio termo entre todas as partes, entre o direito público e o privado, entre o indivíduo e o coletivo, entre o rico e o pobre. O direito, ele tem que ser isonômico, tá? Então, a ideia dele aqui, tratar de maneira igual aqueles que se encontram em condição de igualdade. Então, aqui, ele está propondo duas formas de igualdade: a aritmética e a geométrica. No primeiro dia de aula, nós trabalhamos essa ideia com vocês, com os pré-socráticos, né? Pitágoras de Samos falava que o direito era uma figura geométrica, tá? E essa figura geométrica, ela tinha como símbolo quadrado. O quadrado é uma figura geométrica com quatro lados iguais, tá? Então, essa é a ideia de justiça que Aristóteles buscou lá, entre os pré-socráticos, e depois ele acrescenta essa ideia, essa visão de aritmética, tá? A ideia da visão aritmética, que está relacionado com a matemática, faz com que o direito, na concepção de Aristóteles, seja visto como uma justiça comutativa. O que seria justiça comutativa? É que todos deveriam cumprir suas promessas e indenizar pelos danos causados na mesma proporção do dano. Ou seja, a justiça comutativa era: comprou, pagou, né? Pegou, comprou, pagou. Não se deveria dar prejuízo a ninguém, tá bom? Essa é a ideia do cumprimento dos negócios. Você não deveria, a pessoa comprou, deveria pagar. Então, essa é a ideia de justiça comutativa, tá? Se a pessoa
cometesse algum dano em relação ao próximo, então ele deveria pagar esses danos, causados ao outro, tá? E a justiça distributiva. Ele falava que a justiça deveria ser de acordo com o mérito de cada pessoa e com o valor de cada pessoa, tá? Então, o Estado, por exemplo, ele deveria valorizar cada pessoa pelo seu mérito, pela sua sociedade, pelo seu mérito, seu valor dentro da sociedade, ok? Depois nós vamos ter o Ulpiano, é um jurista romano vejam bem, aqui nós temos a figura de Ulpiano, que vai ser um jurista romano que vive de 170 depois de Cristo, a 170 antes de Cristo, a 228 antes de Cristo. Se vocês notarem aqui pela idade de Aristóteles, vocês vão ver que nós vamos ter aí um período de entre 150 e 180 anos, e depois dessas influências dos romanos, dessa influência dos gregos em relação dentro da sociedade vigente naquela época, tá? Então, a influência grega, ela é crescente, tá? Ela influencia o mundo antigo e os romanos, eles vão beber dessa fonte dos gregos, tá? Então, aí a gente pergunta, qual seria, então, a ideia a influência dos gregos para os romanos, né? Os gregos vai beber da fonte dos princípios axiológicos dos gregos. Os romanos bebem desta fonte, dos princípios axiológicos, ou seja, dos princípios, dos valores que eram trabalhados pelos gregos. E a partir destes princípios e valores, eles vão criar aquilo que se chama, os romanos vão criar aquilo que hoje nós conhecemos como jurisprudência, né? Jurisprudência grega é chamado pelos romanos de phronesis. Phronesis é uma palavra romana que significa discernimento, sabedoria, capacidade de julgar, tá? Virtude do homem prudente, tá? Que é desenvolvido pela dialética, que é desenvolvido pelo diálogo, pela síntese, pela tese, pela antítese, e que se chega a uma tese. Então, os romanos, eles bebem muito desta fonte dos princípios axiológicos e vão criar jurisprudências para governar, tá? Isso aí vai ser vamos chamar assim, de uma técnica que vai ser desenvolvida pelos romanos para que eles possam trabalhar o direito, principalmente de forma mais isonômica, trabalhar o direito como uma técnica dialética recebida pelos gregos para serem mais justos e aplicarem o direito, o direito, tá bom? Em que sentido? Qual seria um exemplo clássico disso? Vamos pensar, por exemplo, num comportamento desviante, né? Um comportamento desviante que teve lugar, que ganhou espaço, que teve lugar com uma pessoa.
O comportamento desviante, muitas vezes, ele era tratado de maneira muito autoritária, no sentido de que você pisou na bola, você pisou, errou, você descumpriu uma norma, você era penalizado. Não se questionava o porquê, não se perguntava em que situação que isso aconteceu, que levou a pessoa a praticar um comportamento desviante. A partir da jurisprudência romana, vinda dos gregos, dessa jurisprudência dos princípios buscados, trabalhados pelos gregos e buscados pelos romanos, com a visão dialética do direito, então vai se permitir que o comportamento desviante, né, daquele que é acusado, daquele que desviou, possa argumentar sobre determinados valores e regras, debaixo daqueles determinados valores e regras, e defender-se. Antes ele não podia. Descumpriu a regra, ele era automaticamente penalizado. Agora ele poderia defender-se. Então, isso foi uma coisa muito importante, assimilada, é a ideia do direito justo da pessoa poder se defender de acusações e etc. Né? Bom, além disso também, né, o direito conduziu uma espécie de especialização, né, pois obrigou a pessoas se especializarem. Então, quem julga se tornou, que são os juízes, né, teve que se especializar, teve que se estudar, teve que ter um comportamento diferenciado desta realidade, da realidade, para julgar. Também teve que se criar tribunais específicos. Tribunais são locais, né, específicos, diferenciados dentro da polis, para julgar os comportamentos desviantes, para julgar, para aplicar o próprio direito. Então, vejam que isso foi muito interessante. Além disso tudo, né, o direito, ele vai ganhando um grau de abstração maior. O que é direito? O direito, aquilo que eu penso sobre, o que seria essa abstração? Eu pensar aquilo que é direito, o direito que eu penso que é certo, correto, lícito, ele é o que você pensa como certo, correto e lícito. Então, o direito ele vai ganhando conotações diferentes, o direito ele vai ganhando abstrações maiores, de tal modo que ele passa, então, ele se torna, para ser mais prudente, para ser mais eficaz, para se tornar válido, né, durante tempos históricos e sociais maiores, então ele precisa de agregar regras, ele precisa agregar esses princípios, ele precisa agregar as figuras retóricas dos advogados, ele precisa ter pessoas que são doutrinadores, que são aquelas pessoas ou pessoas para interpretar o próprio direito, precisa criar métodos, meios de interpretação. Então, o direito, né? O direito, ele não era, ele era visto simplesmente como uma prática religiosa, como algo que era muito abstrato, e aí ele passa a ganhar uma conotação de luta, vamos dizer assim, uma espécie de forma de luta, uma forma de luta, uma forma de guerra entre o bem e o mal, entre aquilo que é certo e aquilo que é errado, né? E
e ele passa a ser, então, uma ordem reguladora, dotada de uma validade para todos, onde as pessoas, então, vai se discutir, vai argumentar, e por meio de uma dialética tentar chegar-se a, a um acordo, né? E aí, então, nasce o direito que vai ser adotado por uma grande parcela da sociedade, que é aquilo que vai dar mais, algum tempo depois, ao direito positivo, né? Então, aí nasce um direito mais dogmático, né? É, com uma teoria representativa e aonde nós vamos ter aí um certo distanciamento entre, no primeiro momento, entre fatos e uma ordem normativas. Então, os fatos, os fenômenos sociais deveriam, é uma coisa, e a ordem estabelecida deveria ser outra. É lógico que isso que eu estou falando é diferente daquilo que nós trabalhamos na aula passada, dentro da teoria de Miguel Reale Júnior. Mas o que a gente está querendo informar para vocês é que o direito passou-se a não ter uma base em cima de eventos somente, mas, acima de tudo, agora, em cima de normas e de regras. Essa é uma coisa que a gente precisa destacar. E logo, né, a interpretação do direito, que é o alvo máximo da doutrina, né, das doutrinas, dos doutrinadores, em especial, passa a se tornar algo que é geral. Ele sai do aspecto abstracional e passa pelo aspecto mais amplo, geral, né? Então, a ideia de que o direito é igual para todas as pessoas, ele passa a ser algo que ganha um sentido autêntico. O direito tem que ser igual para todas as pessoas, o direito tem que organizar a vida na sociedade, o direito tem que ser justo para todas as pessoas, tem que haver o respeito mútuo. Então, ele ganha essa consideração aqui, ok? Bom, o piano, retomando aquilo que nós estamos falando aqui, ele vai dizer que o direito é o mesmo para todos. É a mesma ideia de Aristóteles que vem de Platão também, tá? E aí ele vai categorizar o direito, tá? Em direito natural. O direito natural já era trabalhado pelos gregos, e já falamos com vocês, foi matéria de prova nossa, né? O direito natural é a lei, é o direito que nasce com as pessoas, que está com as pessoas, ok? Nós temos o direito das gentes, que é aplicável apenas aos próprios seres humanos, tá? E nós temos o direito civil, que é uma categoria nova, né, para o piano e para os romanos, lógico, né? Esse direito civil é um conjunto de normas específicas de uma sociedade ou para uma sociedade, tá? Depois nós vamos ter outro filósofo, tá? Que é Celso, que viveu já na nossa era, na era de Cristo, tá? Vejam que ele aí, nessa foto aí embaixo, ele era político e jurista romano, ele era muito mais, ele não era só filósofo, ele é um político e é um jurista, e ele vai dizer o seguinte, né? Direito é a arte do bem e do justo. Ele não explica muito bem o que queria dizer com isso, mas, na prática, o que nos é importante é que o direito ganha outra conotação também, amplia a ideia de direito, né? Como nós falamos com vocês, o direito era aquilo que era reto, aquilo que era
aquilo que era reto, aquilo que era lícito. Agora, ele é aquilo que é bom, aquilo que é do bem e aquilo que é justo, tá bom? Nós já falamos com vocês, essa ideia, né, de Celso, essa ideia dos romanos, ela perpassa, acompanha todo o fim da Idade Antiga, ela chega na Idade Média, com muita força ainda, a ponto de influenciar Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, né, que era filósofo, era teólogo, mas que era filósofo, era um teólogo, e que era uma pessoa, então, que era influenciado e muito pelo meio religioso. Agora, novamente, a religião começa a fazer parte da vida social das pessoas, né, com muito mais força, ditando, inclusive, qual o melhor caminho que as pessoas deveriam trilhar. Sobre o direito, ele vai dizer o seguinte, que as leis são mandamentos da boa razão, formulados e impostos por quem cuida do bem, tá bom? O que ele queria dizer com isso? Que as leis são mandamentos. Quem mandou? Quem criou? Os mandamentos têm sua origem nos mandamentos de Deus aos homens e que são impostos para o bem da própria sociedade. Ou seja, a religião, novamente aqui, influencia diretamente os paróquios, influenciam diretamente os súditos, a todas as pessoas. Depois nós vamos ter Thomas Hobbes, né? Hobbes, filósofo, matemático e político inglês, do qual vocês estudaram com ele, vocês estudaram aí com o professor Teberge, né? Thomas Hobbes, ele falava que o homem era o lobo do próprio homem, né? E sobre o direito especificamente, ele vai dizer que o direito é a vontade política, é a vontade política. Direito é resultado, resultado da criação da atividade política das pessoas no Estado, né? A lei é uma criação daquele que exerce o poder no Estado, ok? E que não é necessariamente a única, não é necessariamente a verdade única do próprio direito natural, mas que o direito é fruto de um contrato social. No caso, essa ideia de contrato social aqui visto por Hobbes é um contrato convencionado pelo próprio Estado, que ele é absoluto, pois ele tem a função específica de organizar a, a, a vida social, tá? Depois nós vamos ter Samuel Pufendorf, tá? Vejam, 1632 a 1694, ele era um jurista alemão, a escola alemã influencia o direito e muito, tá? Ele vai dizer que a liberdade humana deve ser regulamentada e limitada mediante a lei, tá? Segundo esse jurista alemão, o Estado é soberano e ele deve garantir os direitos de cada um. Se vocês estiverem prestando atenção, desde Hobbes e agora por Fendorf e outros que nós vamos falar já já, nós já estamos encontrando aí uma base filosófica para justificar o direito positivo, direito posto pelo Estado de Hans Kelsen, tá? Então, a sociedade cria o Estado por meio de um contrato social, aqui, ainda embrionária, falando que o direito é um fruto de convenção social, tá? Onde os súditos devem respeitar a vontade dos governantes que o legitimam, ok? Depois nós temos Baruch Spinoza, que é um italiano, que é um filósofo e artesão, né, que era um comerciante, quer dizer,
comerciante holandês, e ele vai dizer que cada pessoa possui um determinado poder, e o direito é aquilo que corresponde ao seu poder. Veja aqui que ele já está sendo influenciado pela Revolução Industrial, pelo capitalismo emergente, e você, o que ele está querendo dizer é que o direito é aquilo que você é, aquilo que você tem, tá? Isso daí é um pouco do capitalismo, né? Direito significa força, potência, poder. É aquilo que alguém pode fazer e a força dos demais não consegue impedir. Então, direito é uma relação de forças e não depende exclusivamente do Estado. Logicamente que esta relação de forças se dá na medida em que você tem mais poder econômico, tá bom? Isso aí está muito relacionado, então, com o capitalismo emergente, a primeira fase do capitalismo. Depois nós temos aí Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, que vocês também estudaram, né? Ele era suíço, ele influenciou muito, era um filósofo, ele era escritor, e ele era um político, influenciou muito, muito ali na França, a Revolução Francesa, né? Então ele escreveu o livro do Contrato Social, e ele vai dizer que o direito é a vontade das pessoas, o direito é a vontade política de pessoas, né? E o que ele queria dizer isso? Ele queria dizer que o Estado social democrático, que o direito é a expressão é, do povo, da democracia, da vontade geral do povo, tá? O direito tem o poder, tem a soberania no povo, que tem a liberdade para criar pelo direito a sua própria sociedade. Então, é o povo que deve criar as suas próprias leis e, e não deve se submeter exclusivamente à vontade dos poderosos. O Estado, ele deve ser um Estado social, capaz de eliminar as desigualdades e as injustiças sociais, tá? Nós já estudamos com vocês Immanuel Kant, que era um filósofo prussiano, ou alemão, vamos dizer assim, a Prússia vai fazer parte do Império Alemão depois, ele vai dizer que direito é liberdade, que direito é a conciliação da liberdade individual, direito é a conciliação da liberdade individual com a liberdade dos demais, de forma que a liberdade deve prevalecer como regra geral. Então, o direito é o produto histórico da própria sociedade e que a expressão da obrigação moral de cada um dos indivíduos é fundamental para a criação do direito justo. Tanto é que nós estudamos isso lá na nossa prova de primeira VA, quando ele trabalha a ideia do imperativo categórico. Ele fala que o direito deveria estar ligado à ideia de moral, tá? Nós temos aí George Friedrich Hegel, né? Um filósofo alemão, e ele vai dizer que o direito é a plena liberdade que deve ser garantida pelo Estado, mais ou menos seguindo a mesma linha de definição dos outros filósofos ali, né? O direito não possui uma única definição, é formulado, então, conforme cada época, com finalidades e características diversas. Isso é o que nós já falamos para vocês bem no início. O direito pode ser, sim, um produto do Estado. Se ele for esse produto do Estado, ele é o mais sublime, o mais elevado, porque, na prática, segundo a concepção dele, exprimiria todos os desejos supremos, toda a vontade da sociedade humana, da sociedade, né? De uma maneira geral. Então, o Estado, na prática, expressava o interesse geral de todos e tinha como objetivo garantir a aplicação dos princípios morais e de realizar a liberdade humana. Gente, eu esqueci de olhar se alguém pediu para entrar. Não pediu.
Ok. Depois nós vamos ter Friedrich Carl von Savigny, né? Já se aproximando na época do iluminismo, né? Um jurista alemão, e ele vai dizer que o direito é produto histórico decorrente, tá? Decorrente da consciência coletiva de cada povo, manifestado nas tradições e nos costumes. Savigny é o grande expoente da escola histórica do direito, né? Ele vai dizer que o direito é resultado dessas tradições e costumes, dos momentos históricos de cada povo, tá bom? Para ele, o direito, olha, isso é uma coisa interessante para a gente destacar para vocês, o direito não pode ser universal. Não pode haver um direito único, tá? Pois esse direito, ele não é imutável. Esse direito único, ele não pode ser igual para todos os povos, ok? Ele deve ser particular, ele deve captar as vontades de cada povo, ele deve saber fazer uma leitura de cada momento social e histórico, e ele deve evoluir com o tempo, ele deve adaptar-se à dinâmica da sociedade e às novas realidades históricas de cada época, ok? Nós temos Karl Magnus Bergon, tá? Ele vai dizer que todo direito é positivo, somente o direito positivo é direito. O único vínculo do cidadão com a justiça são as leis do Estado. Nas ideias de Bergon, aí nós vamos ter aí uma ideologia embrionária para a teoria pura do direito de Hans Kelsen. Veja o que ele fala, tá? O direito é aquilo que o Estado impõe como direito em determinado momento, utilizando a norma jurídica, né? Opa. Eugen Ehrlich, né? O direito depende do reconhecimento de certas normas. O direito nasce e se transforma por meio da ação social. Ou seja, aqui ele dá muita ênfase à escola sociológica, né? Onde ele dá ênfase nos fatos, nos fenômenos sociais que vão surgindo. Então, ele fala: o direito tem a sua origem na própria sociedade e não no Estado. Há um direito vivo, criado, aplicado e transformado pelo povo, o qual não se manifesta nos códigos ou nos tribunais. Ok? E aí tem Hans Kelsen, que nós já falamos com vocês, filósofo e jurista italiano, tá? Ele diz, nós já estudamos com vocês, e as normas jurídicas são obrigatórias e o direito vigora porque ele é imposto e reconhecido pela maioria da população. É o pai, é o dono, né? É o pai da teoria pura do direito, onde ele fala que o direito é norma imposta, criada pelo Estado. Ok? Pois bem, nós já falamos aqui, aí semana que vem nós vamos falar de Robert Alex, né? Depois nós vamos entrar aqui no direito e vamos fazer algumas considerações ainda da influência do próprio direito na sociedade, ok? Então, vou parar aqui em Robert Axley, tá? Hoje, na nossa fala, ok? Beleza. Gente, eu estou vendo aqui alguma dúvida? Ok? Alguma pergunta, gente, que vocês querem fazer? Tranquilo, certo, Danilo? Júlia, Bruna, Camila, sobre o trabalho? Não. Vou disponibilizar isso, Ítalo. Aí, Ítalo, ó, você vai fazer o trabalho, ok? Aquele lá a gente vai aproveitar ele. Foi bom que você fez. Você fez um resumo. Mas isso aqui está lá, material para vocês, e aí vocês façam o trabalho. Pode fazer, então, de trio, com máximo até 3 pessoas, podem fazer sozinho, e
me enviar. Ok, gente? Beleza. Certo. Então, nós vamos parar por aqui hoje, ok? Vou interromper a gravação e dentro de uns 40 minutos eu posto essa aula lá para vocês. Ok?